Olá, boa tarde. Bem-vindo à nossa Cozinha do Atual. E hoje é dia de pão e pão com muitos queijos. Vamos lá? Ingredientes na nossa bancada, muito fácil de fazer, não tem mistério nenhum e você vai ter um pão bem saboroso em sua casa. Nós vamos usar vários queijos diferentes. Eu tenho aqui queijo prato, eu tenho mussarela de búfala, eu tenho queijo gorgonzola e esse aqui é qual, Divina? Esse é o queijo de Minas, aquele queijo de Minas curado. Então você pode usar os queijos que você tem em sua casa. O ideal é usar o queijo assim mais seco, aquele que dê para você cortar. Evite um pouco o requeijão, só se for aquele bem mais durinho, para não comprometer a nossa massa. Então o que você vai precisar? Vamos lá. Primeiro de uma vasilha que a Divina esqueceu de pegar para eu começar a fazer o pão. Você está vendo aí a farinha de trigo. Nós vamos reservar a farinha de trigo por último. É a última coisa que você vai colocar no pão para dar o ponto que você precisa. Eu tenho aqui um pouco de água morna que vou diluir o fermento em pó, o fermento biológico em pó. Esse fermento é interessante que a gente pode sempre ter em casa, né, armazenado, porque ele dura mais tempo. O fermento em tablete, ele tem uma validade bem pequena. Então, se você gosta de fazer de vez em quando, é bom ter esse fermento em pó. Então, já diluído, vamos acrescentar açúcar, a quantidade de açúcar que a gente pede aí na nossa receita. E já vamos incrementar colocando os ovos, o azeite e eu vou colocar também na massa queijo parmesão ralado. Então, ó, ovos, azeite e um passe de mágica, só para ganharmos tempo. Com esses ingredientes misturados, eu vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo até conseguir a consistência de sovar a massa. Então, primeiro a gente faz aquela esponja, né, que a gente chama. O ideal é deixar essa esponja crescer um pouquinho para você misturar o resto da farinha de trigo. Mas como o nosso tempo é curto, dá certo desse jeito que a gente está fazendo. Pode ficar tranquilo. Então, vamos aos pouquinhos acrescentando a farinha. E eu peço mais um passe de mágica para mostrar para vocês o ponto da massa. Bom, a massa tem que chegar num ponto que dê para sovar, né? Ela fica uma massa elástica que dá para você mexer normalmente, dar umas batidinhas nela. Sovar é sempre você fazer força, bater, dar umas palmadas. É somente isso, não tem nenhuma dificuldade. E a massa tem que ficar num ponto que você consiga abrir com o rolo. Então, bota um pouquinho também de farinha no próprio rolo e vamos abrir agora a nossa massa de acordo com o tamanho que a gente quer e com o formato também que a gente deseja. Então, abrindo com o rolo, nós vamos... Ela fica elástica, você passa o rolo assim, ela dá uma esticada e volta. Ela tá no ponto que a gente precisa. Passe de mágica só para chegar no tamanho que a gente quer. Ó, a massa já aberta, aí do tamanho que você quiser, e não precisa ser de um formato certinho não, afinal de contas nós estamos fazendo um pão caseirinho. Vou colocar a mussarela de búfala, vamos colocar tudo aqui por cima, espalhar. A criançada adora fazer isso, viu? Pode colocar todo mundo no esquema que todo mundo vai adorar. O queijo gorgonzola, que não é um queijo muito apreciado pela garotada, aí você pode colocar um queijinho mais leve. Aí não use, né, o gorgonzola. Espalhe bem por toda a massa. Vou acrescentar o queijo Minas curado. E é até legal, às vezes você tem um pouquinho de queijo, né? Um pouquinho de cada queijo em casa. E é legal você poder fazer esse pão. E o queijo prato. Dá um toque amareladinho ao nosso pão. Então, ó, distribua por todos os lugares para ficar, né, de forma homogênea. E vamos enrolar como se fosse um rocambole. Aos pouquinhos também, para não
grudar nas mãos, né? Nem grudar aqui também na parte do mármore. Mas mesmo assim, com firmeza. Ó, somente enrolar, dar aquela compressão, um pouquinho, mais um pouquinho e pronto. Nosso rocambole de pão já está pronto. Caiu um pouquinho de queijo aqui, vamos colocar aqui para dentro da massa, para não se desperdiçar nem um pouquinho de queijo. Eu tenho uma assadeira untada com manteiga ou margarina e enfarinhada com a farinha de trigo. Lembre-se que tem que fazer as duas coisas, senão depois não desgruda, viu, gente? Unta com manteiga, enfarinha com a farinha de trigo. Essa parte, né, a borda que ficou com uma emenda, você coloque para baixo, para que o seu pão não abra. Por cima, vamos colocar um pouquinho de azeite em uma gema e pincelar. Fica legal você colocar também por cima orégano, queijo parmesão ralado. Eu vou até colocar um pouquinho disso antes de colocar para assar. Forno pré-aquecido, 180 graus, e você vai deixar até dourar bastante o seu pão por cima. Feito isso, você vai ter uma delícia para um lanche saborosíssimo. E lembrando que em relação aos recheios, você pode fazer com coisas que você goste também. Pode colocar presunto. O ideal é você colocar recheios secos. Até fazer assim com cenourinha, vai ficar uma delícia. Tenho certeza que a garotada vai adorar. Pode fazer que dá super certo. Pode colocar tomate, manjericão, um pouquinho de mussarela, aí você brinca com a sua criatividade. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho o Atual volta mostrando o resultado dessa delícia e você não pode perder. O Atual está de volta e nós vamos falar de obras para a cidade de Nova Friburgo. Estou aqui com o superintendente da Águas de Nova Friburgo, que vai dar todas as orientações necessárias, principalmente para uma população que já sofreu tanto com a tragédia do início do ano. Não é isso, Christian? Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, Luciana. É sempre bom estar aqui no Atual. Bom, a gente sempre escuta, né, na mídia de uma forma geral, problemas em relação a obras nas cidades atingidas. Aqui a nossa conversa é justamente ao contrário. A gente está lidando com uma empresa que já estava instalada aqui em Nova Friburgo antes de tudo acontecer, que realmente está revendo o que a cidade precisa. Exatamente, Luciana. Todo mundo sabe o que a gente passou durante esse período de catástrofe que a cidade viveu. Nosso sistema foi severamente danificado e no primeiro momento a gente teve que fazer os reparos de forma emergencial, não havia tempo para se recuperar os sistemas da forma ideal, uma forma como a técnica ideal manda. A gente teve que fazer ajustes provisórios no sistema de maneira a restabelecer a água da forma mais rápida possível. Sim. Assim que a gente conseguiu colocar o sistema para funcionar, todas as pessoas começaram a receber água, a gente começou a desenvolver os projetos para implantar as soluções definitivas que garantissem a segurança do sistema no longo prazo. Né? Inclusive que esse sistema esteja apto a receber eventualmente novos eventos climáticos de preferência não tão grande quanto esse que aconteceu, mas que esteja capacitado para suportar situações semelhantes. Com certeza. Agora, essa adutora de São Geraldo que a gente vai falar hoje, ela vai atender a muitos bairros aqui em Nova Friburgo, são 30 bairros. Exatamente. Primeiro explica para a população, né, o que representa uma adutora, o que é isso? O sistema de água se divide em captação, tratamento, adução e distribuição. Captação é você captar a água lá no rio, tratamento leva para a estação de tratamento, faz o tratamento. A adução são tubulações de grande diâmetro, que é o caso dessa adutora, que fazem a distribuição para grandes regiões da cidade, e depois a distribuição nas malhas, que são as tubulações mais finas, aquelas que passam nas ruas, tubulações de diâmetro inferior a 100 milímetros. Então essa adutora é uma adutora de 600 milímetros de diâmetro, então é uma adutora do maior diâmetro que a gente tem aqui na cidade. Posso dizer sem dúvida nenhuma, essa adutora é a adutora mais importante que a cidade tem hoje, porque ela leva a água
para 30 bairros, dentre os quais o centro da cidade, toda a Grande Conselheiro Paulino são atendidos por essa adutora de São Geraldo, que faz parte do sistema Rio Grande de Cima. Aqui na cidade nós temos 15 sistemas de abastecimento, sendo o Rio Grande de Cima o mais importante deles. Então essa adutora ela sofreu danos numa área de fazenda ali na região de São Geraldo, ela foi rompida em 2 trechos diferentes devido a deslizamentos de terra, e hoje nós estamos abandonando esses trechos em fazenda, estão fazendo bypass dessa adutora e abandonando esses trechos que foram atingidos em fazenda porque eles estão em área de risco, continua sendo área de risco. A gente tirar de um lugar e colocar em outro. Tirar de um lugar que está em risco e colocar em outro lugar seguro, nas vias públicas. Bem mais seguro, com menor risco de interrupção de abastecimento em caso de chuvas. Então é isso que nós estamos fazendo. Essa é a obra mais cara que nós estamos fazendo hoje. Só nessa região de São Geraldo, são 3.600 metros de adutora em 600 e 500 milímetros, então uma obra de grande porte. E nós estamos fazendo esse bypass, né? Essa adutora que passa hoje dentro da área de fazenda, ela vai ser desativada, vai morrer, vai cortar de um lado, corta de outro, faz a interligação e ela deixa de operar. Sim. Então, essa intervenção é fundamental para garantir a segurança do sistema para o futuro. Teria que ter uma ajuda também do DER, né? Aí já seria em relação ao outro trecho, né? São 2 trechos, esse que eu citei de 3.600 metros e o outro trecho de 1.300 metros que tem situação semelhante. O trecho de 1.300 metros seria um outro bypass que a gente teria que fazer na região de Duas Pedras. O que acontece hoje? A adutora, que é essa mesma adutora, já uma derivação dessa adutora de São Geraldo, ela passa ali em Duas Pedras, ali onde tem um reservatório conhecido como Pulmão, ela passa no meio do bairro e passa por uma área de encosta que também sofreu um deslizamento. Inclusive um deslizamento que teve vítimas fatais naquela região ali. E esse deslizamento também, além de atingir as casas, atingiu a adutora e a gente teve que refazer essa adutora por outro caminho, passando dentro de uma área particular. Então hoje a gente tem uma situação de uma adutora que passa dentro de uma área particular, que não é o ideal, é uma adutora que foi instalada também em caráter provisório, e a gente precisa eliminar essa situação. Como é que a gente elimina essa situação? Fazendo um bypass pela rodovia RJ-130, que é a única opção que existe hoje, porque outra opção seria passá-la no meio do bairro de Duas Pedras. Só que simplesmente a empresa não pode fazer isso sem uma autorização. Não pode fazer isso sem autorização formal do Departamento de Estrada de Rodagem, o DR do Rio de Janeiro. A gente já deu entrada nesse processo, inclusive já tive uma reunião com a doutora Elizabeth do setor de planejamento do DR a respeito desse assunto. Ela disse que não é procedimento normal do DR autorizar esse tipo de situação, mas eu coloquei para ela, inclusive em ofício, que não existe outra alternativa. Tem que se entender que Nova Friburgo hoje vive uma situação fora do convencional e algumas soluções têm que ser soluções fora do convencional, né? Então, a única solução que existe hoje é passar essa adutora pela RJ-130 ali, naquele trecho compreendido entre o trevo que vai para São Geraldo Solares e o trevo de Duas Pedras ali da RJ-130, que é justamente o final da estrada Teresópolis-Friburgo. E precisa também até mesmo de uma manifestação até popular para que o próprio DR fundamental, tenha uma a gente tem sensibilidade em relação a isso. Com essa adutora em situação provisória, né, faça a importância. Essa adutora é uma derivação daquela outra que atende todo o centro da cidade, tudo que está entre o trevo de Duas Pedras, a cidade inteira que está entre o trevo de Duas Pedras e a Praça Marcílio Dias. Então pega todos aqueles bairros ali, Centro, Village, Brownies, Pinheiros, Vale dos Pinheiros, tudo que está ali nesse trecho, Duas Pedras, Vila Amélia. Então são vários bairros que são atendidos, vários bairros importantes. Muito populosos. Muito populosos, quer dizer, que são atendidos por essa adutora e também tem que ser, a gente tem que garantir a segurança do abastecimento para essa população que mora nessa região. Bom, a população que queira entrar, né, em contato com Águas de Nova Friburgo, como deve proceder, Christian? A gente tem vários canais de contato com o cliente, né? A gente tem a nossa loja de atendimento na Moisés Amélio, todo mundo conhece. Tem o nosso 0800 026 0008 e a gente está sempre apto aí, nossos atendentes estão treinados para atender qualquer demanda que venha dos nossos clientes. Com certeza. Então, obrigada mais uma vez pela sua presença e até a próxima. Muito obrigado, Luciano. Bom, um breve intervalo comercial e o Atual volta já já.
O Atual está de volta com o resultado da receita de hoje. Esse delicioso pão feito com queijos que você também pode fazer em casa. E se eu conseguir fazer esse pão delicioso em casa, você consegue um resultado ainda melhor, viu? Pode fazer que dá certo. Entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá você encontra tudo para poder colocar em prática essa receita de pão com queijos. E ó, a equipe já tá doida para dar uma beliscadinha. Eu não vou deixar ninguém hoje, só meu. Faz em casa que dá certo, a família vai gostar. E agora o Atual não para por aqui, tem mais para você. Mais uma delícia na nossa cozinha e, é claro, tem os recadinhos aqui através do nosso site atual.tv.br. Aliás, você quer deixar um recado? Ótimo! Agora, se você quiser aparecer, também pode. Entra no nosso site atual.tv.br, clica lá, você no Atual, e mande um vídeo, você mesmo dando um recado aqui no programa. Tá gostando da ideia? Então é só participar. Bom, a Jauricerce de Rio das Ostras disse: eu gosto muito do seu programa e adoro as receitas. Parabéns! Manda beijo para todos de Rio das Ostras, sempre participando aqui do programa. Um beijo para todo mundo daí. O José Mário de Campos diz: nós do grupo Rizoma gostaríamos de agradecer a este programa e a todo o SBT pelos serviços e felizes momentos que nos proporciona, sobretudo para nós da região norte fluminense. Por isso, eles fizeram uma música, Sonho e Realidade, em homenagem aos 30 anos do SBT. Então, se você está a fim de ver, é só colocar Rizoma com 2 E's no Google que você acha essa música fácil. A Alice Moura, de Rio das Ostras, diz: boa tarde, sou fã do programa onde eu aprendo com todos os quadros, em especial a culinária, que é a melhor do Brasil. Valeu, viu? Parabéns pelo sucesso diário, beijos para você e toda a equipe. E toda a equipe também mandando beijão aí para Rio das Ostras. Lá de Volta Redonda, a Sheila Pereira diz: parabéns e que Deus continue te abençoando. O meu filho adora o seu programa, ele tem 3 aninhos, olha só. E assim que chegamos da escola, ele já corre, liga a televisão e fica esperando. Ele adora quando você faz as receitas e pede um pedaço. Ai, é muito fofo, né, gente? A pessoa pequenininha assim, me dá um pedaço. Beijos no coração, Sheila e Francisco, um beijo grande para vocês. A Márcia Eduarda, de Barra do Piraí: olá, gosto muito de suas receitas. Algum dia faço um pudim de leite? Vou fazer um pudim de leite para você, viu? Dalva Pavan, de Volta Redonda, diz: querida Luciana, adoro seu programa e suas receitas. Mande um beijo para mim, vou amar. Dalvan, um beijo grande para você. E a Milene, que tem 11 anos e mora em Bom Jardim, diz assim: adoro seus programas, suas receitas são uma maravilha. Adorei a receita do rocambole de abacaxi e do pastelzinho assado. Manda um beijão para Bom Jardim. Galera de Bom Jardim, um beijo também muito especial. E agora nós vamos ver uma matéria de uma garotada que foi ter assim um pouquinho mais de contato com a fauna e com a flora da nossa região. Uma escola que realmente vai ter histórias para contar. Vamos conferir. Uma aula diferente, mas com muito aprendizado. Os alunos da escola Patrícia Maldonado passaram a manhã toda nos jardins do Country Club. Diante de todo esse verde, eles puderam pôr a mão na terra e ajudar a reconstruir o que o desastre ambiental do início do ano destruiu parcialmente. A gente sabe que até depois de tudo aquilo que a gente passou na nossa cidade, que a gente ainda passa, é importante a gente resgatar valores fundamentais, né, como a esperança, a possibilidade também de participar do renascimento, do surgimento de uma nova vida através desse plantio que foi feito. Eu tenho certeza, como você falou, que dentro aí de alguns anos essas crianças já voltarão aqui como adolescentes, como jovens, como adultos e poderão contemplar aquilo que elas próprias semearam em solo fértil, né? Depois, num passeio entre as árvores centenárias, era possível conhecer com o historiador um pouco de cada uma dessas plantas, que hoje estão se tornando cada vez mais raras nas matas brasileiras. No meio da caminhada, encontramos aves que habitam o parque, chocando os seus ovos. Uma experiência que muitos aqui nunca tinham tido a oportunidade de presenciar. Está num jardim de 150 anos, um jardim que está intimamente ligado à história de Nova Friburgo. Era a casa de campo do primeiro barão de Nova Friburgo, foi a casa de campo do conde de São Clemente. E hoje realmente é um espaço aberto à população para visitas e eu acho que as crianças realmente elas têm que conhecer tanto o espaço
e a questão histórica do espaço, para preservar e entender também que esse patrimônio tombado pelo IPHAN, bem tombado a nível nacional, pertence a ela também. A iniciativa é do Instituto Casa do Pau Brasil e visa promover uma maior interatividade entre os alunos e o meio ambiente. Desta forma, querem formar multiplicadores das ideias de sustentabilidade e boa convivência com esse meio ambiente. As crianças, elas se sensibilizaram e quiseram vir fazer o plantio. Então foi algo assim, não, vamos lá igual o boizinho atrás da boiada. Não, eles realmente, eles tiveram a intenção de vir plantar e para depois a gente fazer outras, multiplicar para outros lugares da nossa cidade. A escola deles fica a poucos quilômetros do parque, mas muitos aqui não tinham ideia da importância do local. A gente aprendeu sobre as árvores, como é que é, assim. A gente plantou ali, entendeu? Aí foi muito legal. Achei muito legal conhecer todas as espécies das árvores. Você acha que no futuro vocês vão fazer diferente do que a gente tem visto hoje de desmatamento? A gente vai fazer diferente, porque a gente vai ajudar mais o meio ambiente. A aula diferente ainda contou com a apresentação de capoeira e piquenique. Um dia especial que vai ficar na lembrança de muitos. Achei o máximo, muito show. Conheci um monte de coisa, várias coisas, o Pau Brasil, tudo, tia. Você mora aqui perto, né? Você imaginava que tão perto de casa podia ter tanta coisa diferente assim? Não. E o que você acha? O que você leva para adiante disso? Vou contar para um monte de meus amigos que não veem, um monte de colegas, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Tá aí uma ótima dica, né, para os professores, as escolas que estão nos assistindo, fazerem isso com seus alunos de vez em quando. Vale a pena o conhecimento e de uma forma bem prática. O Atual vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.